Esse aval, ele demora, por exemplo, olha, eu não sei muito certo sobre também qual foi o desfecho do caso, mas a gente teve um caso famoso que também é do Robinho, que também rolou. Eu não sei qual foi o desfecho, mas a gente vê que há uma grande demora até a gente ter, tipo assim, ele está sendo investigado, tá lá, mas até, por exemplo, tá acusado ou não tá acusado esse caso. Essa demora, ela é normal por conta desse, para colher essas provas, ou existem, por exemplo, em casos que a Thay trouxe ali, onde que existem, que os advogados vão Vão postergando, a gente arrastando. vai arrastando até onde dá e vai. Existe isso, né? A estratégia de defesa do advogado, né? E muitas vezes também, por exemplo, a vítima alega o crime de estupro, mas o autor alega que não houve estupro, que foi consensual. Uhum, Então, o que que enseja? Enseja uma investigação, no caso, uhum, né? Uma investigação, ela traz oitiva de testemunha, ela traz procura de câmeras, né? Uhum. E tudo isso requer um tempo maior. Maior. eu ia simular aqui uma situação, né? Tipo, lógico, tem as pessoas. Mas, por exemplo, vamos colocar eu no caso, que não seja. Tô lá numa balada, conheci uma mina, a gente tá dançando, tá lá, se conheceu, né? Conversou, bebeu, que é uma coisa que acontece em balada. E depois de balada, às vezes as pessoas transam, vão pro motel, fazem alguma coisa. Tipo assim, tava o tempo todo lá, assim, e a gente bebeu junto, a gente foi pro motel, a gente transou, e no outro dia, tipo assim, com consentimento, tipo assim, ambos estavam bêbados, ambos concordaram em ir pro motel, pra casa, sei lá onde for. E no outro dia, Há um há um arrependimento. arrependimento de uma das partes, assim, E ela vai à e ela delegacia e vai à te acusa de delegacia e tem estupro. acusa de estupro. Então, num primeiro momento, como eu falei, a palavra dela é suficiente. Aham. Mas aí você é chamada e você diz: não, não foi assim, foi consensual. Aí cabe à polícia a investigação do Uhum. fato, onde testemunhas vão ser ouvidas, perguntando como vocês saíram daquela balada. Saíram Uhum. juntos, saíram de uma forma natural, ou ela Ou foi saíram arrastada porque brigando, ela estava sem condições de responder pelos atos dela, Uhum. né? Ou saíram brigando, ou ela saiu numa boa com você, ela te acompanhou tranquilamente. Existem câmeras no local que possam trazer mais esclarecimentos à investigação? Existe, as câmeras mostram vocês entrando no carro de boa, ela te beijando, ela te acariciando, né? Uhum. Como é que vocês entraram? Por exemplo, o estabelecimento que vocês foram um motel. Vamos ao motel, vamos ver como é que vocês entraram nesse motel, Vai colher Uhum. né? dados Né? ali, Porque eu falo informações. assim, nem tanto pelo mérito de ser estupro ou não ser estupro. Tudo bem ser, tipo, mas o próprio lance, assim, das duas pessoas Estar embriagada. estarem embriagadas e, de fato, assim, talvez, é, não que tire o direito, porque não precisa disso, mas pode acontecer muito do cara e a mulher irem e a pessoa se arrepender e, de fato, é, Você diz dela Porque fraudar uma não situação, por né? fraudar, assim, Ou sabe? não Mas lembrar De do não fato. lembrar, eu acho que eu entendo, mas tudo até que bem. ponto, né, o cara entender que a mulher ela tá embriagada a ponto dela talvez não lembrar no dia seguinte, ou até que ponto que eles estão numa Até que situação ponto ele tá assim, menos embriagado que menos ela. embriagado que ela, Veja, entende? não é tão raro acontecer casos assim na delegacia, Eu tá? imagino que não. Então, às vezes a mulher ela consome bebida, ela acaba saindo com o companheiro, daí no dia seguinte ela não lembra do que ela fez, né? Não sei se eu consenti, não sei se não Uhum, consenti, então vai lá e registra o estupro, às vezes até por imposição da família, uhum, né? Só que nós temos na delegacia também psicóloga que vai conversar com essa vítima e vai trazer à investigação, aos autos, um relatório do que ela sentiu com relação a essa vítima. E muitas vezes a psicóloga, conversando com a vítima, ela acaba trazendo situações de memória que ela não lembrava, né? E que ela passa a lembrar. E o delegado de polícia, ele também tem responsabilidade nisso. Então, sim. não é instaurado, não é indiciado, não é levado um antecedente para uma pessoa sem que se tenha o mínimo da certeza de que ele foi o autor do Uhum, crime. Principalmente em casos de estupro, que são casos graves, casos sérios, né? sim. E muitas vezes também a vítima relata uma situação apenas por vingança.
Que tem um pouco disso também, né? Infelizmente, e isso é bom alertar que é verificado que ela mentiu, ela vai responder por isso também, Criminalmente, né? criminalmente. Responde Né? preso e Então, tudo e a mais. polícia investiga, né? Não é Não acaba simplesmente ali, né? nesses casos. Porque o estupro, até quando eu falei em importunação, assédio e ato obsceno, eu queria também ter falado do estupro e acabei deixando passar. Para ocorrer um estupro, tem que haver a violência ou grave ameaça. Esse é o tipo penal. Né? Tem que haver. Mas Violência, no caso você de diz no ato. isso, para ocorrer o ato, né? Não precisa consumar aquele ato sexual, Aham. né? Mas ela tem que ter sofrido violência ou grave ameaça para ceder àquele apelo daquele agressor, né? Aham. Então, geralmente ela apresenta algum hematoma, geralmente ela está, a vítima de estupro, geralmente ela fica numa situação em pânico, em choque, sabe? Então, existe uma série de sintomas que isso é avaliado tanto pela psicóloga quanto pela investigação e pelos delegados. Mas existe aquele outro fator que é a vulnerabilidade da vítima no momento do ato, Uhum. né? Então, se a vítima estava embriagada a ponto de não lembrar o que aconteceu, nós temos que ir em busca de outras provas para ver se aquele crime realmente ocorreu. Então, é bem delicado, né? É delicado, requer uma... Por isso São que várias muitas expertises, vezes né? demora um pouco essa investigação em função de que... Porque geralmente um relacionamento homem-mulher, ou duas mulheres, né, vai ocorrer aonde? Dentro de 4 paredes. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui, um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!